Não há nada mais aterrorizante do que o silêncio absoluto. Um silêncio que não é natural, que parece esconder algo invisível e enorme, observando, esperando pelo inevitável. Meu nome é Leandro Vasconcelos e em 2016 vivenciei algo que ainda me custa explicar, algo que me faz sentir como se estivesse revivendo cada momento. O fato se deu em Arthur Alvim, onde o funeral de um homem que eu mal conhecia deixou todo o bairro preso em um silêncio que parecia um castigo, um presságio de algo muito maior que nós. A morte de Ronaldo, o dito falecido, não foi exatamente uma surpresa. Ele era um homem reservado, solitário, e embora não fosse particularmente idoso, sua saúde havia se deteriorado nos últimos anos. Segundo os vizinhos, ele começara a ficar doente de forma inexplicável. Perdera peso, sua pele ficara acinzentada e seus olhos, antes vivos, pareciam afundados em um rosto marcado. Diziam que os médicos não encontraram uma causa específica, mas a vizinhança inteira sabia. Sua morte não fora natural. No dia do funeral, o clima já era estranho desde o início. Cheguei cedo ao pequeno salão comunitário onde o corpo seria velado, um lugar que normalmente estaria cheio de murmúrios, choros e o som de passos apressados. Mas quando atravessei a porta, algo me atingiu. Um silêncio absoluto. Não se ouvia nada. Nem o rangido das tábuas do assoalho, nem o arrastar das cadeiras quando alguém se mexia. Era como se todo o som tivesse sido sugado do lugar, deixando-nos presos em uma bolha de quietude. Os presentes notaram o mesmo. Olhavam uns para os outros, confusos, mas ninguém dizia nada. Talvez não conseguissem. Vi uma mulher mover os lábios como se estivesse rezando, mas nenhum som saía. Parecia que até as vozes haviam desaparecido. Alguns tentaram disfarçar o medo que começava a surgir em seus rostos. Outros simplesmente evitavam olhar para o caixão, como se não quisessem admitir que algo estava errado. Aproximei-me do falecido mais por curiosidade do que por respeito, já que mal conhecia Ronaldo. Seu corpo estava lá, imóvel, vestido com um terno velho que parecia não ter sido feito para ele. Seu rosto não mostrava paz. Havia algo mais, algo difícil de explicar. Uma tensão em sua mandíbula, uma rigidez que não combinava com a serenidade que se espera de alguém que partiu. Num determinado instante, a vela mais próxima tremeluziu levemente, mas não fez nenhum som, nem mesmo o estalo habitual da cera queimando. Enquanto observava, notei que uma anciã, conhecida como Dona Clara, estava em um canto da sala. Era uma mulher que muitos no bairro respeitavam, mas também temiam, por sua habilidade de sentir coisas que outros não percebiam. Foi ela que quebrou o silêncio. Não por falar, mas porque de repente se virou para uma vizinha e moveu os lábios. Não conseguia ouvir o que dizia, mas li seus lábios. Ele fez um trato. Depois, olhou para Ronaldo novamente e algo dentro de mim entendeu. Lembrei-me dos rumores. Durante anos, havia-se falado que Ronaldo era excêntrico. Alguns diziam que ele fizera um trato com algo que não pertencia a este mundo. Uma entidade obscura que lhe dera riqueza e poder em sua juventude, mas que, como todos os pactos, cobrara um preço. Não era uma história em que eu tivesse acreditado antes. Mas agora, diante de seu caixão, em meio a um silêncio sobrenatural, ela não parecia tão absurda. Quando o cortejo fúnebre começou a caminhar para o cemitério, o silêncio nos seguiu como uma sombra. Caminhávamos lentamente pelas ruas do povoado, mas nada se ouvia. Nem o vento, nem as folhas das árvores, nem mesmo os insetos que normalmente enchiam o ar ao entardecer. Era como se todo o povoado estivesse envolto em uma redoma de vidro, preso em um vácuo opressivo.
Algumas pessoas carregavam velas, mas nem mesmo o estalar das chamas quebrava o silêncio. Todos avançávamos como autômatos, incapazes de sacudir a sensação de que algo invisível nos observava. Quando chegamos ao cemitério, o ambiente parecia ainda mais pesado. As cruzes de madeira e lápides pareciam mais velhas, mais deterioradas do que o normal, como se tivessem envelhecido décadas em questão de dias. Baixaram o caixão na cova em completo silêncio. Nem mesmo o impacto da madeira contra a terra produziu som. Foi então que algo aconteceu, algo que ninguém podia ignorar. A terra ao redor do túmulo começou a vibrar levemente, como se algo sob nossos pés estivesse despertando. Alguns recuaram, horrorizados. Outros ficaram paralisados, incapazes de se mover. Dona Clara, a anciã que mencionara o trato, aproximou-se do túmulo e olhou fixamente para o caixão. Embora não pudesse ouvi-la, vi que ela dizia algo, como se tentasse deter o que estava acontecendo. Mas então a vibração cessou e por um momento tudo ficou imóvel. Foi pior do que antes, porque o silêncio já não parecia natural. Era um vazio absoluto, uma ausência que parecia estar esperando por algo. Quando tudo terminou, as pessoas começaram a se dispersar rapidamente, evitando olhar umas para as outras. Ninguém queria admitir o que tinha acontecido, nem mesmo para si mesmas. Mas o silêncio não parou ali. Nos dias que se seguiram, o bairro ficou mergulhado em um silêncio perpétuo. Não era apenas uma sensação, era real. Carros passavam sem fazer barulho, portas não rangiam ao abrir. Até as conversas entre vizinhos não produziam som. Podíamos mover os lábios e gesticular, mas as palavras não saíam. Era como se a entidade que reclamara a alma de Pablo também tivesse levado o som do povoado. No início, as pessoas tentaram seguir com a vida, mas o silêncio começou a se tornar insuportável. Alguns se mudaram, dizendo que não aguentavam mais. Outros tentaram encontrar explicações lógicas, problemas atmosféricos, fenômenos científicos que ninguém entendia. Mas os que ficaram sabiam, aquilo não era algo que pudesse ser explicado com palavras. Dona Clara disse que era um castigo, uma consequência do trato de Pablo, e que o povoado pagaria o preço até que sua dívida fosse quitada. Com o tempo, o silêncio começou a afetar mais do que nossos ouvidos. As pessoas ficaram mais reprimidas, mais agressivas, como se o vazio ao nosso redor estivesse se infiltrando em nossas mentes. As plantas pararam de crescer. Os animais desapareceram aos poucos. Até o céu parecia mais pálido, como se o mundo inteiro estivesse morrendo lentamente. Foi meses depois que o silêncio finalmente começou a se dissipar. Primeiro foi um leve rangido ao abrir uma porta. Depois, o som do vento nas folhas das árvores. Aos poucos, o barulho voltou, mas nunca mais foi o mesmo. Estava mais abafado, mais distante, como se ainda estivesse sendo contido por algo que nunca nos deixou de verdade. Hoje, o povoado ainda está de pé, mas nunca mais foi o mesmo. As pessoas que viveram o silêncio evitam falar sobre ele, como se falar pudesse trazê-lo de volta. O túmulo de Pablo ainda está lá, mas ninguém se aproxima dele. Alguns dizem que, se você ficar em silêncio perto da lápide, pode sentir algo vindo debaixo da terra, esperando talvez pela próxima pessoa que faça um trato que não possa cumprir. Eu me mudei há anos, mas às vezes, nas noites mais quietas, quando tudo ao meu redor está em silêncio, me pego segurando a respiração, esperando ouvir algo. Não sei se é o eco do que aconteceu naquele dia, ou se o silêncio nunca nos deixou de verdade.
Gisela Matias, uma senhora de seus 60 anos, foi trazida à funerária numa noite chuvosa e bastante conturbada devido a um trágico acidente envolvendo um caminhão de transporte e um ônibus escolar, justamente por conta das fortes chuvas. Por coincidência, ela também havia morrido em um acidente de trânsito e deveria ser preparada para uma longa viagem ao bairro de Itaquera, em São Paulo. Nunca fui supersticioso, mas ao lidar com os mortos, há uma regra que todos conhecem: sempre pedir permissão antes de tocar no corpo. E naquela noite, no calor do momento, não respeitei essa regra e comecei a trabalhar no cadáver de Gisela assim que tive oportunidade. O Benedito, meu irmão mais velho, trabalhava comigo e pode confirmar os detalhes desse caso, pois tínhamos juntado 2 mesas na sala de preparação para agilizar os procedimentos, visto que a higienização de um corpo mutilado exige maior esforço e atenção. Colocamos Gisela numa das mesas e Benedito saiu para levar um cadáver recém-preparado e trazer outro, dizendo que aproveitaria para fumar e tomar um gole de café, me deixando sozinho. Não sei quanto tempo se passou, mas enquanto a preparava, senti um frio extremo invadir o ambiente. No começo, nem liguei e até trabalhei mais relaxado, pois quem conhece as noites baianas sabe, mesmo sob chuva, o quanto elas são quentes. E nessa época, fim dos anos 70, a única provisão de resfriamento da funerária eram ventiladores de teto e janelas abertas. E conforme trabalhava, comecei a sentir as pontas dos dedos formigarem e uma leve dor percorrer a superfície dos braços e o alto da nuca, e ainda assim não me importei. Concentrado, dei continuidade aos procedimentos até ouvir: "Não me toque!" A princípio, não a compreendi, mas um desconforto me envolveu, me fazendo ir a uma das janelas abertas e ver se tinha alguém nas proximidades. A funerária ficava atrás do cemitério da cidade e um pouco afastada do centro, mas de vez em quando alguém passava na rua conversando e no silêncio da noite, vestígios de frases chegavam até nós. Mas a rua estava vazia, restando somente a agressividade da chuva, e o seu barulho tornava impossível ouvir qualquer outra coisa. Voltei, contornando a segunda mesa para retomar os trabalhos. E foi quando notei pela periferia dos olhos que a cabeça de Gisela parecia se movimentar, me acompanhando, porém, quando virei diretamente para ela, o movimento cessou. Fiquei desconfiado, mas já trabalhava há muitas horas seguidas e a fadiga às vezes faz dessas coisas. Então resolvi ignorar e prosseguir. Eu preparava linha e agulha para suturar um ferimento em seu maxilar, estando bem próximo ao cadáver, quando novamente ouvi um ruído, um chocalho ou porcelana batendo uma na outra, porém agora era bem perto de mim. Tão perto que me engasguei de espanto, pois eram meus próprios dentes que trepidavam de frio. Alarmado, segurei o queixo e olhei em volta, só então reparando que a sala se encontrava tomada de uma névoa estranha, gelada e viva. E mais uma vez ouvi a voz: "Não me toque, não me toque, não me toque, não me toque." Olhei para Gisela e um meio sorriso riscava seus lábios, nitidamente debochando de mim. E tomei um susto tão brutal que cambaleei para trás, esbarrando na outra mesa, passando sobre ela e caindo no chão, derrubando uma série de utensílios, instrumentos e produtos. Afinal, as palavras saíram diretamente da boca da defunta. Não sei se apaguei, mas lembro de estar todo sujo de formol e de minha própria urina. E ir levantando bem devagar, olhando na direção de Gisela. E a encontrei me encarando diretamente, os olhos bem abertos e agressivos, me aterrorizando tanto que saí correndo da sala, alucinado, topando com Benedito, que estava prestes a entrar, os dois caindo no chão e eu apenas levantando, voltando a correr e, enfim, desmaiando. Na verdade, na minha mente, o fato registrou-se desse modo, porém Benedito diz que não foi bem assim.
Ele conta que abriu a porta justo no momento que eu corria para sair da sala, fazendo que me chocasse contra sua quina e desabasse para trás, inconsciente e sangrando. Tanto que ainda hoje tenho uma cicatriz no supercílio direito para confirmar sua versão. Vários minutos depois, Benedito me despertou numa das poltronas da recepção, um punhado de gases na mão e o semblante tranquilo. Ele tinha me levado para lá e suturado o corte, permanecendo quieto ao meu lado, me olhando. Perguntei o que tinha acontecido, porque eu não me lembrava de nada, e ele disse que também não sabia. Ficamos um tempo em silêncio ali, e ele não me perguntou ou explicou absolutamente nada, apenas colocou a mão no meu ombro, dizendo para eu tomar um trago de café e voltar à sala de preparo, pedir desculpas e depois autorização para tocar no corpo de Gisela, e tudo ficaria bem. Depois desse dia, essa é a primeira coisa que faço quando os cadáveres chegam à funerária, independente ser eu ou não a realizar os procedimentos de embalsamamento. Aprendi do pior modo possível que nem todas as regras podem ser quebradas, ainda mais com relação aos mortos. Chegamos ao final de mais um vídeo, queridos ouvintes. Comentários e críticas são muito importantes para aprimorar o nosso conteúdo. Aproveitem para curtir e se inscrever. Muito obrigado.